Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E a Igreja Católica, ela pode ser uma democracia? Olha, a Igreja Católica, ela era uma hierarquia, né? E a democracia é você ouvir a opinião, né? Que nem nas eleições, ou então no condomínio de um prédio, tem uma assembleia, você dizer a sua opinião, e se a opinião da maioria ajudar, né, servir, se todos falarem, a maioria votar que sim em tal projeto, ou então em não, por exemplo, um projeto de uma reforma de alguma coisa no prédio, no condomínio, aí se a maioria falar que sim, então está aprovado. Se falar que não, então não dá para aprovar. Então a democracia é a opinião das pessoas de alguma coisa. A maioria entra em um acordo e ali fica a verdade ali. Na Igreja Católica não pode haver a democracia, tá? Não pode haver essa democracia. Nós respeitamos a Deus, seguimos Jesus Cristo, a doutrina católica, a doutrina de sempre, né? Muitas pessoas querem democratizar a Igreja Católica para abrir para a opinião das pessoas sobre certas coisas. Só que a maioria das pessoas, hoje em dia principalmente, não entende o que é a fé católica, não entende o que é o Evangelho. É necessário ter uma boa catequese, né? Para a pessoa poder opinar sobre a Igreja Católica, é necessário ter, pelo menos ser catequizado, entender o que é a fé católica, coisa que hoje as pessoas estão cada vez menos entendidas e querem impor suas condições, impor as suas ideologias. E tem muito padre abraçando isso, muito bispo, pessoas importantes da igreja abraçando a democracia, essa democracia da Igreja Católica. Não é? Mas não, temos que obedecer o que sempre foi. Né? A fé católica, a nossa doutrina. A democracia vai cada vez mais enfraquecer a fé católica e cada um dizer a sua opinião. Imagine sobre um pecado, o que é o pecado, né? E se democratizar pecados. Ah, aquilo não é pecado, aquilo pode, aquilo não pode. Aí a maioria fala que pode, mesmo sendo um pecado. Para Deus é pecado, mas para a democracia, para um todo, não é. Né? Então é algo muito complicado, não dá para democratizar a Igreja Católica. Tá? Então muitas pessoas querem isso, almejam isso e muitas fazem, mas isso não dá para fazer, porque não é a minha opinião. A fé, né, Deus, nós temos que seguir o que Deus quer, o que Jesus quer. Não é o que eu quero, a minha opinião. Então o problema de hoje em dia é o homem querer seguir ele mesmo, seguir a opinião dele, o que ele quer, seus próprios caprichos, seu próprio ego. Nunca é o que eu quero, e sim o que Deus quer. Nós temos que, nas nossas orações, sempre perguntar o que Deus quer de cada um de nós. A igreja também. O que Deus quer da igreja? O que Deus determina? Aquilo é pecado naquele tempo da Bíblia, no Antigo Testamento, hoje, né? O que Deus determinou que é pecado, continua sendo pecado, né? Não muda, não importa o que as pessoas falem, o pecado sempre será o pecado, né? O que Deus determina. Então não pode ser uma democracia de cada um dizer a sua opinião sobre o que é a Bíblia, sobre o que está escrito na Bíblia, sobre isso, aquilo. Não. É o que Deus quer, uma hierarquia. Né? A forma saudável da igreja é a hierarquia, o Papa, os bispos, tal. Mas infelizmente hoje existem propostas aí complicadas. Então devemos obedecer a Deus, obedecer o que diz, o que sempre disse a igreja, mesmo que muitos representantes de nossa igreja falem coisas contrárias, obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Mas continue na igreja, continue buscando os sacramentos, rezando, comungando e reze pelos sacerdotes, reze pelo Papa, continue rezando. Mas obedeça a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.